Você aqui acompanhando o nosso Papo da Madrugada, nas primeiras horas do dia 9 de abril de 2020, aos amigos do Instagram, um abraço, aos meus amigos do Facebook, um abraço, galera do YouTube, muito obrigado pela companhia, pelas inscrições no nosso canal. Se você ainda não é inscrito aí no nosso canal no YouTube, junte-se a nós, né? Ultrapassamos já os 32 mil e vamos agora caminhar para os 33 mil inscritos, né? Então seja muito bem-vindo. Minha gente, hoje não, no dia 8, né? Estamos aqui nas primeiras horas do dia 9, então durante o dia 8 eu tive bastante atividade, sobretudo rodando no centro da cidade, para mostrar para os amigos que nos acompanham nas redes sociais e nas mídias, né, que eu acompanho, produzo, o fechamento radical do centro da cidade que foi implantado pelo prefeito. Vale lembrar que tem um novo decreto agora vigente, onde nós teremos uma barreira sanitária na entrada da cidade, ali no Green Valley. O decreto está vigente, falei sobre ele hoje no programa Flávio Azevedo, nos moldes no último dia 23 de março eu tinha feito um vídeo lá ali na entrada do Green Valley falando sobre isso, sobre a importância de termos uma barreira sanitária. Parece que o prefeito finalmente entendeu a necessidade disso, vai implantar essa barreira sanitária. Depois de fazer uma live mostrando o centro da cidade todo fechado, né? Uma coisa que eu acho meio louca, né? Porque efeitos práticos efetivamente não consigo ver nenhum. Vi muita gente aglomerada nas filas que se formam em vários lugares, como tem acontecido aí nos mercados, nas lotéricas, nas portas de banco, sobretudo nesse momento aí de início de mês, onde as pessoas estão indo receber os seus recursos para fazer a sua viração do mês, né? Pagar o que é preciso. Então, minha gente, fiquei pegado nisso o dia todo e depois à tarde programa Flávio Azevedo, a gente voltou ao assunto. À noite tive a reunião com um amigo, né, e chego em casa aí por volta das 22 horas. Depois do banho, fui fazer meu giro pela grande mídia para ver o que estava acontecendo. E já durante o banho, né, eu estou tomando banho e já estou colocando lá os meus canais preferidos do YouTube, né, que é o Cláudio Dantas do Antagonista, o Alexandre Garcia do seu canal, o José Neumann e Pinto, eu sempre acompanho esse pessoal, gosto de ouvi-los, né? Algumas pílulas também do programa Pingo nos Is da Jovem Pan, fico sempre olhando essas questões e depois vou acompanhar o que foi escrito no G1. Ao contrário do que muita gente pensa, discordo de um monte de coisa da Globo, mas não deixo de olhar e assistir e acompanhar os telejornais globais, porque posso discordar de muita coisa, mas tem notícia interessante lá também. E pessoal, de boa, a Globo é o maior canal de comunicação do Brasil, da América Latina e é um dos maiores do mundo, né? Então, a gente pode discordar, mas sem aquela bobagem, né? Tem que ter cuidado com isso. E aí eu fui descobrir nessa minha excursão aí pelas redes e pelos sites de notícias, que o presidente Bolsonaro fez um pronunciamento, né? Fui assistir o pronunciamento do presidente, diga-se de passagem, um pronunciamento sem aquelas loucuras de sempre, né? Até estranhei, o presidente mais ameno, né? E sem declarar guerra a ninguém, se solidarizando com as perdas, né, das famílias que tiveram aí suas perdas por conta do Covid-19. Mas me chamou a atenção, sobretudo, o noticiário, que não foi exatamente na fala do presidente, mas várias notícias aí nas redes sociais e em canais de notícias assim, de credibilidade na internet, né? Falando sobre o Davi Wip, né? E o Dr. Roberto Calil, médicos,
que comprovaram terem usado por conta de necessidades de saúde, comprovaram ter usado a cloroquina, né, que é uma medicação que tempo que está gerando polêmica aí entre os profissionais de saúde, né, e tal. Aliás, a cloroquina foi politizada, né? O Covid-19 foi politizado, uma bobagem sem tamanho, uma conversa que só tem contribuído para poder aumentar ainda mais essa polaridade doida que tomou conta do nosso país e que só traz prejuízos para a nação. Eu não gosto dessa coisa de Lula livre, detesto esse espírito bolsominion, né? Penso que a gente tem que ter equilíbrio. E aí eu sempre digo para as pessoas do meu professor na faculdade que dizia que não existe imparcialidade. E toda vez que alguém escreve nas minhas redes, né, poxa Flávio, parabéns pela imparcialidade, então eu lembro desse meu professor e eu não valorizo nem um pouco esse negócio de imparcialidade porque não sou imparcial. Ninguém é. Porque nós temos uma religião, nós temos valores, nós temos crenças, nós temos um time do coração, uma escola de samba preferida, uma cor preferida. Nós temos nossas preferências e quando você faz uma leitura de qualquer coisa, essa carga de valores que você tem dentro de você está explícita no que você escreve, fala. Mas eu não abro mão do equilíbrio e acho que a gente precisa sempre fazer as coisas de maneira equilibrada. Eu tenho apoiado aí essa lógica do fique em casa, continuo apoiando, penso que sobretudo idosos, doentes crônicos, as pessoas que têm suas necessidades por conta da saúde, devem preservar a saúde, se alimentar bem, tomar chá de laranja da terra, né? Ter muito cuidado com a saúde, não só por causa do coronavírus, mas por conta de outras doenças em geral. Qualquer outra doença que pegar uma pessoa com imunidade baixa, uma pessoa que faz quimioterapia, essas pessoas terão dificuldade de lidar, né, de se defender, de ver o seu corpo se defender contra qualquer outra doença, não precisa ser o coronavírus. E assim, minha gente, eu começo a pensar, depois de ver o centro da cidade hoje, conversar com muitos empresários, muitos amigos, né, preocupados com a questão do... E aí eu não estou preocupado mais com a economia do país, não. Eu acho que estão conseguindo aí, aos trancos e barrancos, meio que resolver algumas coisas, né? Mas eu começo a ficar preocupado com a economia da nossa cidade, que já é uma boa bomba, né? Porque é uma cidade dormitório, com poucas oportunidades de trabalho, e as poucas oportunidades que nós temos, eu estou vendo aí, indo de rala abaixo, loja fechando. Encontrei um empresário amigo ontem, que carregava 3, 4, 5 carteiras de trabalho e me disse, Flávio, estou demitindo 5 funcionários, será que ele disse? É porque não tem condições de continuar. E as notícias de lojas que estão com suas portas fechadas depois de 3 semanas, que não vão abrir mais as portas, né? Os caras já encerraram a atividade, né? E os profissionais liberais aí estão enfrentando grande dificuldade, né? Os donos aí de estabelecimentos comerciais que dependem do movimento comercial da cidade, como bares, restaurantes, passando também por um momento de privação séria. Então, o prefeito de Rio Bonito, José Luiz Antunes, né, que eu carinhosamente chamo de Pangaré, por conta de ações como aquele pau que colocou lá no meio da rua, lá na Rua dos Bancos, né? Acabar com esse fechamento doido aí, viu, prefeito, no centro da cidade, e vamos começar a pensar no isolamento vertical e gradativamente ir abrindo o nosso comércio. Parece que as notícias em relação ao Covid-19 são positivas, né? Ainda não é o que nós queremos, positivas. Vamos manter a preocupação com as pessoas, vamos continuar as estratégias aí do hospital de campanha, do CTI, do Daci Vargas, esse cuidado com a saúde, mas vamos começar a flexibilizar alguma coisa também aí na nossa cidade. É importante a gente pensar nisso também. A saúde tem que caminhar junto com a economia e não estou falando de Brasil, estou falando de Rio Bonito. E me preocupa muito a situação da nossa cidade. E eu penso, prefeito, que o senhor deveria começar a pensar, né, acabar com esse curral aí maluco aí que está sendo construído e gradativamente, com cuidado, né, as lojas abrirem de repente meia porta, com um horário específico, colocar os mercados para funcionar até as 22 horas, 21h30, para preservar os empregos e para diminuir o fluxo de pessoas nesses estabelecimentos, é uma coisa que eu estou defendendo por aqui.
Valeu, gente. Um abraço grande.